Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu vou contar para vocês uma experiência de projeção da consciência que eu tive há mais ou menos uns 15 minutos. Eu não quis deixar para depois porque foi uma experiência, digamos assim, extraordinária. Foi uma experiência muito rápida, deve ter durado uns 30, 40 segundos, mas eu vou falar para vocês que eu nunca tinha passado por uma experiência desse tipo. Mesmo quando eu tive essas últimas experiências de projeção mental, na verdade as últimas são 3, né? Acho que em toda a minha vida, desde os 11 anos de idade, tendo experiência de projeção da consciência, de projeção astral, seja de forma semiconsciente ou com total e completa lucidez, eu nunca tinha tido experiência de projeção mental com total lucidez. Total lucidez é que eu estou falando para vocês, é isso aqui. É igualzinho eu estou falando com vocês agora. É sair daqui na padaria, comprar pão e voltar. Tá? Não tem semiconsciência, é lucidez completa, é consciência completa, ou até mais do que isso aqui. Então, desde os 11 anos de idade, eu estou com 43, eu só comecei a ter experiência de projeção mental agora em 2021. Eu tive 3 experiências com total lucidez e total consciência. Mas a experiência que eu tive agora, uns 15 minutos, ela mudou um pouco de figura. Eu vou contar para vocês e depois eu vou especular em cima disso. Como de costume, eu botei o meu filho para deitar agora, por volta de 8h30 da noite. Ele estava querendo brincar muito, querendo que eu contasse historinha. Contei uma historinha, contei 2, ele estava rindo pra caramba. E eu falei, filho, a última historinha e acabou. Aí ele não queria dormir, fazendo graça na cama, ele está deitando com a gente, voltou a deitar com a gente de novo. Mas enfim, então eu durmo muito rápido, eu pego no sono assim, extremamente fácil. Minha esposa até brinca que às vezes ela pede para fazer cafuné, eu faço cafuné e durmo no meio do cafuné. E ela está acordada ainda. Mas enfim, eu pego no sono com extrema facilidade. Às vezes eu deito em 10 segundos, 15 eu pego no sono. Beleza. Então eu fingi que ia dormir, porque se ele percebesse que eu estava acordado, ele ia querer fazer gracinha, aparecer. Então eu fingi que ia dormir e acabei adormecendo, ele dormiu junto também. E quando eu me dei conta, eu estava num sonho completamente lúcido, um sonho muito real, um sonho extremamente real, onde eu estava num vazio completo. Imagina um vazio completo e eu no meio daquele vazio com um aparelho na minha frente, como se fosse uma televisão grande, uma espécie de aparelho de realidade virtual, um game. Eu botei na cabeça e quando eu botei o capacete na cabeça, alguém falou assim para mim, você tem certeza que você vai jogar esse jogo agora? Você não está preparado para jogar esse tipo de jogo ainda. Você não está preparado para jogar esse tipo de jogo ainda. Aí eu ri e falei, não, eu quero tentar, vamos lá. Mas eu estava em consciência de sono lúcido, de sonho lúcido, extremamente lúcido, mas não sabia que estava projetado, não tinha despertado a consciência, estava naquele mundo de ilusão ainda, dentro do meu próprio subconsciente, da minha própria mente, mas extremamente real. E quando eu botei o capacete, começou a entrar um game, um jogo, que eu nem percebia muito bem o que era, não conseguia ver direito, mas eram umas luzes azuis, meio que piscando e tal. E alguém que estava comigo nesse sonho falou mais uma vez, você não está preparado ainda para brincar desse jogo. Mas falou de uma forma até divertida. E eu respondi de forma divertida também, não, vamos tentar, vamos lá. E nisso, eu comecei a ver dentro dessa tela, desse videogame, uma esfera azul em alta velocidade. Só que de repente, quando a esfera começou a rotacionar em torno de uma órbita em alta velocidade, o negócio começou a ficar muito rápido no game, eu com um capacete de realidade virtual, eu entrei numa espécie de estado alterado de consciência, mas tudo estava ainda em sonho lúcido. Mas eu percebia, porque estava rodando muito rápido, eu comecei a ficar meio confuso, meio zonzo com aquilo, então de repente o sonho se dissolveu completamente, e aí eu percebi que estava fora do corpo. Eu só via um vazio pleno e profundo, um background como se fosse o espaço sideral, mas sem cosmos, sem planeta, sem nada, sem galáxia. E nesse momento eu vi um círculo azul girando em grande velocidade, só que eu acompanhava esse círculo, como se eu estivesse num roda-roda gigante. E nesse momento eu despertei a lucidez completa. Eu percebi que estava fora do corpo, o sonho desapareceu, eu estava nesse vazio e a única coisa que eu vi era essa esfera azul celeste, um azul piscina, como se fosse o mar do Caribe. É o azul celeste, né? Imagina que vocês estão aqui no meu ponto de vista e bem na minha frente tem uma esfera azul de energia, de pura energia,
girando em alta velocidade, numa órbita, muito rápido. E nesse momento, quando eu tomei a lucidez completa, eu percebi que eu era um átomo. Aí vocês podem falar, é onirismo, não é onirismo, o que é isso? Eu sei que é difícil de acreditar, mas o negócio foi tão surreal que eu estou perplexo até agora. Desde os 11 anos de idade, me projetando astralmente, tive essas projeções mentais agora em 2021 e 2022. Nessa outra experiência eu contei para vocês que eu virei um feixe luminoso e fui para o alto, também para uma espécie de espaço sideral, alguma coisa assim. Mas eu fui, parei lá no alto e acabei voltando porque eu vi o meu filho dormindo na cama com a minha esposa e uma sensação de apego, de que eu estava meio que abandonando eles nesse planeta, me fez voltar. Por mais que eu não estivesse morrendo nem nada. Mas o fato de não estar num corpo físico, nem num corpo astral, me deslocando para muito longe, muito rápido, aquilo me fez um pouquinho de mal, no sentido não mal ao pé da letra, mas foi uma sensação de abandono, então, o apego que a gente tem que trabalhar ainda. Eu acabei voltando. Quem quiser ver o relato, tem aí no canal Projeção do Corpo Mental. Mas essa que eu tive hoje, se eu tiver que falar para vocês qual foi a mais incrível no sentido de sensação, a outra durou mais tempo, a outra eu vi momentos em câmera lenta, eu refleti, nessa não. Nessa eu simplesmente fazia parte de uma órbita, de algo semelhante à eletrosfera, a órbita que os elétrons fazem em torno do núcleo do átomo. Eu estava ali, consciente, girando em alta velocidade nessa órbita, ao mesmo tempo vendo essa consciência de energia azul na minha frente, essa esfera luminosa. Essa aí, não, eu já falo com vocês, o campo energético já abre, o bindo chakra, o coronário já abre aqui, não tem como, tá? E só que o que aconteceu? Eu comecei a girar tão rápido e eu via, na minha perspectiva, e eu via de fora, e quando a minha visão ia para fora, eu via exatamente um átomo. Aí vocês vão falar que eu estou maluco, que eu não estou, que eu estou viajando demais, mas eu vou repetir para vocês, eu estava totalmente lúcido, totalmente consciente, totalmente presente. E nesse momento eu era um átomo. Eu não sei nem como é que eu falo isso. Porque foi muito surreal. Durou uns 30 segundos, mas eu percebia esse elétron girando na órbita na minha frente, outros depois eu percebi ao lado, mas esse na minha frente estava muito focado, porque ele estava alinhado, né, entre aspas, nesse ponto de vista, né, na eletrosfera, e a gente estava girando em grande velocidade, só que o negócio começou a aumentar tanto, que, cara, não tem como descrever. Imagina que você está num brinquedo da Disney desse de rodar, só que 1000 vezes mais rápido. Um negócio assim surreal, girando muito rápido, e a minha consciência saía, eu conseguia ver de fora, e quando eu via de fora, se você botar no Google, o que eu via ali era um átomo azul celeste girando em alta velocidade e eu era uma partícula daquela órbita. Eu era um elétron. Tinha um grande núcleo nesse átomo, que pode ser os prótons, os nêutrons, sei lá, mas o que eu vi era um núcleo de energia azul, era um círculo energético azul no centro e várias órbitas girando em torno desse núcleo. E eu fazia parte dessa órbita. Eu era um elétron, me chamem de maluco e do que for. Só que comecei a rodar em alta velocidade, mas numa velocidade assim espantosa. Que o negócio começou a ficar tão rápido, que eu comecei a não aguentar aquilo e eu falei mentalmente para alguém, e a minha fala, por mais que eu estivesse falando naquele momento, falando mentalmente, parecia que eu sabia o que eu já estava falando, mas eu não sabia. Essa pessoa parecia que já tinha combinado, essa consciência, de fazer uma espécie de teste comigo, porque eu falei assim, eu não estou aguentando mais, pode parar, mas não é que eu não estivesse aguentando no sentido de dor, não tinha dor nisso, mas a velocidade estava tão espantosa que eu estava meio que perdendo a consciência, e a sensação que eu tinha é que era um rastro, eu era um círculo como um elétron, mas eu deixava um rastro de energia absurdo. E como eu falei para vocês, existiam outros elétrons, outras consciências ao redor de diversas órbitas e uma grande consciência no centro. E era como se todos nós estivéssemos unidos ali, como se fosse uma grande entidade
em movimento, como se fosse uma grande consciência, por mais que eu estivesse naquele momento mantendo a minha individualidade como consciência. Mas eu percebia que eu fazia parte daquele grande todo, daquele átomo. Repetindo, eu via de frente as órbitas, via esse círculo luminoso, não era uma esfera no sentido redondinha, com uma esfera de metal azul, não. Era uma esfera, era um círculo de energia, com chamas de azul celeste. Todos nós éramos azuis celestes. Tanto nós como elétrons, como consciências que giravam em torno desse núcleo, né, numa espécie de eletrosfera, em torno dessa órbita, como essa consciência. Nós éramos esferas de energia. E o surreal é que a velocidade ficou tão rápida, tão inimaginável, que eu não conseguia compreender como é que eu tinha acelerado daquela maneira, o que estava acontecendo exatamente. E no momento que eu pedi para que ele parasse, que eu não conseguia mais continuar naquele momento, automaticamente eu fui, digamos assim, sugado de volta para o meu corpo físico ou para o meu corpo astral. Na verdade, eu não percebi a entrada no astral, eu percebi a entrada direto no físico. Era como se o meu astral tivesse levemente desdobrado, mas não tinha saído do físico, tá? Só alguns centímetros, e eu voltei. E uma coisa extremamente diferente da projeção astral, muito assim, empolgante, fascinante, que quando eu voltei para o envoltório astral e físico ao mesmo tempo, eu não voltei como corpo, você não encaixa no corpo astral, eu entrei pela cabeça, mais especificamente por essa parte aqui. O coronário fica mais ou menos aqui, mas eu senti isso aqui, ó, principalmente aqui, eu entrei aqui, ó, mais ou menos no Bindu Chakra, que é o chakra, ele compõe o sistema do chakra coronário. Ele faz parte do Sahasrara, é um chakra secundário, mas é como se fosse a porta de entrada para o chakra coronário. Então, repetindo, eu entrei pelo coronário, né? Na verdade o sistema do coronário é isso tudo aqui, ele pega o chakra soma também, que é esse aqui. Mas eu não senti aqui no soma, eu senti nessa parte, eu entrei na minha cabeça por aqui. Mas eu entrei numa velocidade tão absurda, tão espantosa, girando de uma forma magnífica, que quando eu entrei na minha cabeça, eu encaixei no corpo físico, eu continuei girando mentalmente dentro do meu chakra coronário, eu continuei girando em altíssima velocidade. O negócio é louco, não tem como explicar para vocês. Ou me interna agora, ou foi a experiência mais fascinante que eu tive. Mesmo que eu esteja maluco, foi a experiência mais fascinante que eu tive. Durou uns 30 segundos, tá? Mais fascinante no sentido de experiência como veículo. Isso que eu quero falar para vocês, de liberdade e de velocidade. Eu nunca experimentei uma velocidade dessa. Tá? Em todos os anos de projeção astral, eu nunca experimentei conscientemente nada parecido. E ainda mais girando nessa velocidade. Então eu entrei em espiral pela minha cabeça, aqui nessa parte aqui, mais especificamente nessa parte do coronário, e quando eu entrei girando, eu fiquei por volta de uns 15 segundos no corpo físico, de olho fechado, eu nem abri o olho no início, girando. Eu cheguei a sentar na cama e girando. Fiquei uns 15 segundos girando em alta velocidade aqui dentro. Me explique como, eu sentei, continuei girando, não sei explicar. Tá? E agora, para fechar com chave de ouro, vocês sabem que eu sempre conto para vocês que quando eu volto em projeção astral, muitas vezes eu tenho o que chama de clarividência hipnopômpica, tá? Que dura uns 2 minutos ou 3, mas é uma clarividência muito forte, com muito detalhe. Eu vejo a energia do quarto, eu vejo muitas vezes algumas consciências no quarto, eu vejo minha aura da minha esposa, de quem estiver no ambiente na hora que eu volto. Tá? E isso desde a adolescência, né? Seja obsessor, né? Na verdade eu tive muito contato com assediador assim, quando eu voltava para o corpo, às vezes não lembrava da projeção, mas quando eu encaixava, sentava na cama, estava o cara no meu quarto, e às vezes não era nem um cara, nem uma mulher, era uma criatura. Tá? Graças a Deus já passei por esse período que, na verdade, foi até bom, porque foi aí que eu comecei a me desenvolver e perceber que tudo ao meu redor era uma ilusão no sentido de existir muito mais do que os olhos físicos conseguem ver. Então, nesse ponto, o assédio me ajudou no sentido de desenvolvimento parapsíquico, beleza? E até espiritual, porque me fez crescer. Então, voltando, quando eu entrei girando pela cabeça, eu sentei na cama e durante uns 15 segundos, eu não cheguei a sentar. Na verdade, eu me levantei um pouco de lado, fiquei parado assim, eu me ergui levemente, não cheguei a sentar
de uma forma assim objetiva, né? Sentar mesmo. Mas eu me esgueirei assim meio que por alto, fiquei assim encostado na cabeceira da cama e girando em alta velocidade no mesmo movimento da órbita que eu estava fazendo, da eletrosfera. E para fechar com chave de ouro, como eu falo para vocês que eu vejo a energia quando eu volto, porque a clarividência está muito ativada, quando eu olho para a minha direita, no alto, tem uma bola de energia desse tamanho, de luz azul celeste, na minha frente aqui, bem no alto. Eu deitado na cama olhando e a bola era o núcleo do átomo, tá? Ficar de novo, a energia já começa, não tem nem como. Era o núcleo do átomo. O negócio estava aqui na minha frente, a consciência, eu não escutei nada, não me deu nenhum recado, nem nada, mas eu vi de olhos abertos, com aquela evidência de olho aberto na minha frente. Bem aqui, a esfera de energia aqui na minha frente, durou uns 15 a 20 segundos, ela foi sumindo, 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 eu estava perplexo. Nesse momento, esse giro do meu coronário já tinha parado quando eu abri os olhos e vi, ele já estava parando, e quando eu foquei na consciência, esse movimento circular, esse movimento nessa eletrosfera, né, nessa órbita, ele já tinha cessado, estava bem devagarzinho, e eu vislumbrei essa consciência, esse círculo de energia azul, não me passou mensagem nenhuma. Eu levantei meio eufórico, meu filho já estava dormindo, minha esposa tinha levantado também, e contei para ela agora a experiência, entrei no Google, botei lá átomo, e quando eu olhei era exatamente o que eu vi, ou melhor, o que eu fazia parte, mas que eu conseguia perceber com a minha visão em primeira pessoa, girando na órbita e do lado de fora. E para fechar para vocês, desde o momento que eu tomei a consciência girando ali naquela eletrosfera, naquela órbita, eu estava completamente consciente, totalmente lúcido. Provavelmente eu não tenho capacidade de realizar um tipo de projeção desse tipo, mas essa semana eu estava lendo um pouquinho sobre os corpos sutis no âmbito da literatura hindu, né? O Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha e o Anandamaya Kosha, que é o corpo de felicidade. E alguém do meu canal, não lembro agora quem botou, acho que foi a Regiane, perguntando alguma coisa sobre os chakras nos corpos mais sutis, além do mental. Eu fiquei pensando, eu falei, realmente tem pouca literatura sobre isso, né? E eu não tenho experiência de ver chakra em corpo mental. A gente consegue, muito mal e porcamente, quem tem aquela evidência, ter algum tipo de experiência fora do corpo, ou no corpo físico mesmo. Eu já tive algumas experiências de você conseguir ver o chakra no duplo etérico. Mas quando a gente fala de chakra do corpo mental para cima, eu não tenho ideia, não sei, não tem nem literatura sobre isso. Eu não lembro de ter visto, pelo menos nas obras tântricas. Eu lembro de terem falado sobre isso, mas não lembro de algum material robusto. E eu fiquei pensando ao longo desses dias como é que seriam as experiências de projeção da consciência além do corpo mental, tá? Eu não estou dizendo que isso foi uma experiência de projeção da consciência além do corpo mental, mas eu não estou descartando a hipótese, tá? Ou foi uma projeção de consciência no corpo mental num nível acima das outras que eu tive em corpo mental, ou foi num corpo acima do mental, certamente. Eu não sei porque eu não tenho nem experiência. Isso aí vocês teriam que ver com projetores como o Moisés, né, que é muito conhecido aí por experiências de corpo mental. O cara realmente é fantástico, ou então Wagner, né, mas acho que em corpo mental, acho que o Moisés é um dos que mais tem, pelo que eu tenho acompanhado alguns vídeos dele já há algum tempo. Beleza? Então eu não tenho muita experiência em corpo mental. Na verdade, eu tive 3 experiências e essa agora. Então eu vou deixar essa pergunta no ar porque nem eu sei responder, a verdade é essa. Que tipo de projeção eu tive? Se foi uma projeção da consciência num corpo mental, numa dimensão do mental, ou numa vibração do mental mais sutil das outras que eu tive, ou será que foi uma experiência acima do mental? Porque diferente das outras experiências que eu tive em corpo mental, nessa eu estava unificado a outras consciências. Talvez seja um tipo de experiência mental superior. E essa órbita, essa espécie de eletrosfera que eu fazia parte com essas outras consciências, tendo como um centro, como um núcleo, uma consciência mais robusta, digamos assim, superior a nós que estávamos girando nessa eletrosfera, mais
que mesmo eu percebendo pela grandeza de tamanho ou até de energia, de uma forma intuitiva eu conseguia perceber isso, porque ela era o centro daquele grande todo, eu nunca tinha tido uma experiência de unidade tão grande com outras consciências, principalmente girando numa órbita como a eletrosfera. Vocês podem até duvidar, achar que eu sou maluco, mas assim, como eu estava totalmente lúcido, totalmente consciente, eu me sinto no dever de transmitir isso até como fim educativo ou de estudo, tá? Como tem pouca literatura disso na internet, eu acho que sempre é interessante eu postar algum tipo de experiência dessa, principalmente quando é uma experiência num veículo mais sutil do que o astral. Se for experiência de projeção mental ou de um outro corpo, aí eu não sei dizer para vocês. Espero que esse relato tenha ajudado, tenha sido interessante para esclarecer alguma coisa, para tirar alguma dúvida, para somar de alguma forma. Beleza? Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê!